Então, pessoal, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. E para isso, eu comecei desenhando aqui dois triângulos retângulos congruentes. Num, eu estou destacando esse ângulo aqui nesse lado, esse ângulo azul, que eu chamei de alfa, e no outro eu estou destacando aquele ângulo lá em cima, que eu chamei de θ. O que vai acontecer? A hipotenusa é sempre a mesma, tá? Porque a hipotenusa a gente define a partir do ângulo reto. O que muda na análise de um ângulo agudo para o outro? Quando eu estou olhando para esse ângulo aqui, esse outro cateto vai ser aquilo que a gente vai chamar de cateto oposto. Ele está oposto a esse nosso ângulo alfa, tá? E esse cateto aqui do lado é o que a gente chama de cateto adjacente, é o que está grudadinho no ângulo. Claro que se eu mudo desse ângulo para aquele, agora o cateto aqui de baixo, que é o cateto oposto, e o outro cateto, que é o cateto adjacente. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu vou, a partir desse triângulo aqui, olha só, com esse ângulo de 30 graus, o cateto oposto é 1 e a hipotenusa é 2. Então a gente vê que esse cateto é metade da hipotenusa. Logo, se eu dividir o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa, isso vai dar 0,5. O que acontece se eu faço aumentar esse meu triângulo? Ó? O cateto oposto agora é 2 e a hipotenusa é 4, essa divisão continua sendo 0,5. Se eu pego agora o cateto oposto igual a 3 e a hipotenusa 6, continua dando 0,5. Então, para qualquer que seja o valor aí, essa divisão sempre vai ser a mesma. Ele pode até dar errado nesse caso, se você olha, por exemplo, 2 e 8 e 5, 7, mas é por uma questão de arredondamento. Se eu colocar mais casas decimais, entende? Ele vai mostrar um valor cada vez mais próximo aí do real. Então, não importa aqui o tamanho desse triângulo, essa divisão do cateto oposto pela hipotenusa sempre vai dar o mesmo número, que nesse caso é 0,5. Em que situação que eu vou conseguir que esse número vai variar? Quando eu fizer esse ângulo aqui variar. Ó. Se esse ângulo muda, a gente vê que essa relação entre os lados mudam. Tá? Essa relação é o que a gente chama de seno. Então, voltando ali para os nossos triângulos. Seno do ângulo agudo é essa relação que a gente estabelece entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é o que a gente chama de seno. O cosseno vai ser a relação do cateto adjacente com a hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o que a gente vai chamar de cosseno. Então, seno e cosseno, os dois mexem com a hipotenusa. No seno, a gente usa o cateto sem o ângulo, e no cosseno, o cateto com ângulo. Cateto oposto aqui, cateto adjacente ali. A tangente. A gente pode usar a tangente como seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Tá? Mas, num primeiro momento, o que a gente tem que pensar aqui? Se eu fizer seno dividido por cosseno, bom, seno a gente escreveu ali que era cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno a gente escreveu que era o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que acontece aqui? Eu posso cortar esse denominador com esse denominador. Então, isso fica simplesmente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a expressão que geralmente a gente vai usar para tangente, pelo menos em se tratando de triângulo retângulo. Então, para tangente, a gente vai usar cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então, essas três razões, para tangente, aqui para o cosseno e aqui para o seno, são as razões que a gente vai usar no triângulo retângulo. Tá? Eu quero, inclusive, observar o seguinte. Essas três razões, elas vão permanecer sempre as mesmas, não importa o tamanho do triângulo. Tá? Elas são constantes, elas dependem do ângulo e não do tamanho. Então, o triângulo maior ou menor sempre vai ter as mesmas razões.
certo? Vamos para o exemplo. Aqui, ó. No nosso famoso triângulo 3, 4, 5, que tem esse ângulo agudo aí de 37 graus. Se eu quero calcular o seno desse ângulo de 37, seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto ao 37 é aquele 3. E a hipotenusa nesse triângulo é o 5. Então, o seno de 37 é 3/5. Agora, o cosseno do 37. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao 37, é o cateto grudadinho nele, é esse 4. 4 é o cateto adjacente. E a hipotenusa nesse triângulo é o 5. E a tangente 37? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto ao 37 é o 3 e o cateto adjacente ao 37 é esse 4. Só que acontece o seguinte, além disso aí, eu posso analisar a partir desse outro ângulo aqui, ó. Então, eu sei que eu tenho um ângulo aqui. Em primeiro lugar, qual que vai ser a medida desse ângulo? Esse ângulo vai ser 53 graus. Como é que eu sei? Se aqui eu tenho um ângulo reto, o azul e o vermelho tem que somar 90, né? Para ser 90 mais 90 é 180. Se aqui é 37, ele então tem que ser 53. Em relação àquele 53, o 5, bom, 5 a hipotenusa sempre vai ser. O 4 em relação ao 53 vai ser o cateto oposto e o 3 vai ser o cateto adjacente. Então, se eu quero determinar aqui o seno do ângulo de 53 graus, o seno do ângulo de 53 graus, seno vai ser sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto a 53 é o 4 e a hipotenusa no triângulo é o 5. Se eu quero calcular o cosseno desse ângulo de 53 graus, vamos lá, cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente ao 53 é o 3 e a hipotenusa é o 5. E aqui, para calcular a tangente dos 53 graus, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente dos 53 graus, o oposto aos 53 graus é o 4 e o adjacente aos 53 graus é o 3. Observação, a gente também encontra a abreviação assim, ó, para tangente, tá? TAN. Isso aqui também significa tangente 53 graus. Ah, e você também pode encontrar aqui para o seno escrito assim, tá? Na verdade, isso daí seria ele em inglês, tá? Mas dependendo do lugar que você for procurar, você encontra dessa forma. Bom, tem alguns valores de seno e cosseno que são importantes e que a gente tem que saber de cor. Esses aí, o 30, o 45 e o 60 graus, são os ângulos notáveis, tá? Seno, cosseno e tangente desses três a gente tem que saber de cor. Bom, eu vou colocar uma musiquinha para te ajudar a decorar isso aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, galera? Bom, se a gente tivesse aulas presenciais, eu cantaria isso com vocês,
Tá, mas assim eu não vou cantar, não tem jeito, não adianta, tá? Não vai rolar. Então, esses valores a gente tem que saber de cor e a gente vai usar eles bastante, tá legal? Bom, vamos ali para os exemplos. Primeiro, nesse triângulo aí eu quero saber aquela medida A. Primeira coisa que eu tenho que entender, em relação ao 30, esse 8 aqui é a hipotenusa, tá? Porque o ângulo reto visivelmente está ali, ó. E esse A vai ser o nosso cateto, e esse seria o cateto oposto ou adjacente ao 30. Oposto àquele 30 graus, tá? O cateto oposto ao 30 graus, ele está do outro lado do triângulo. Então a gente tem que começar pensando o seguinte, o que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Então você volta lá no começo. O que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno, tá? Então ali, ó. Opa, para relacionar esse A e esse 8, eu vou ter que usar o seno do 30 graus. Então, seno do 30 graus igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, o seno do 30 graus eu vou ter que olhar ali na tabela. Como é que você faz para olhar ali na tabela? Olha só, eu quero o seno do 30. Então eu vou lá e eu olho seno do 30 graus. Tem que ser 1/2 aqui, certo? Portanto, meio igual. O cateto oposto ao 30 é o que eu chamei de A, e a hipotenusa é o 8. Eu vou pegar esse 8 dividindo e passar multiplicando. 8 meios é igual a A. Portanto, o nosso A aqui é 4, tá? Segundo exemplo. Eu tenho esse ângulo de 60 graus, esse lado B. Vou trocar a cor aqui do canetão. Esse lado B é, novamente, a hipotenusa do triângulo, tá? Porque é oposto ao nosso ângulo reto. E o 4, que é cateto, bom, ele é oposto ao 60 ou está do ladinho do 60? Ele é oposto. Então, é o cateto oposto. De novo, eu tenho que lembrar o que relaciona cateto oposto e hipotenusa. A gente acabou de ver que era o seno. Então, aqui, o que a gente tem? Seno, e o ângulo que eu vou trabalhar é 60 graus. O parêntese ali não é obrigatório, eu costumo usar ele só como mania, tá? Em muitos casos ele não é obrigatório. Seno de 60, então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí eu preciso saber qual é o seno de 60 graus. Eu volto lá para a tabela, tá? Seno de 60, então eu vou olhar a linha do seno, a coluna do 60. O seno do 60 está aqui, ó, raiz 3 sobre 2. Raiz quadrada 3 sobre 2, que é o seno de 60. Qual é o cateto oposto nesse meu exemplo? É 4 e a hipotenusa é B. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Vou chegar aqui para o lado, ó. Multiplico o cruzado, B vezes raiz de 3 é B raiz quadrada de 3. E 4 vezes 2 é 8. Eu pego essa raiz que está multiplicando e passo dividindo. B vai ser, então, 8 dividido pela raiz quadrada de 3. Só que a gente nunca vai deixar a resposta assim, a gente precisa racionalizar. Então, a gente vai multiplicar isso pela raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Por quê? Quando eu multiplico por essa fração em verde, a rigor, como o numerador e denominador são iguais, essa fração inteira ela equivale a 1. Então, eu não vou alterar o valor disso, mas eu vou alterar a forma. Por quê? 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz quadrada de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Tá? Então, está aqui a nossa resposta final. A gente geralmente não vai poder deixar números irracionais no denominador.
E exemplo 3. 45 graus, aqui raiz de 5 e ali é C. Para pegar esse, eu vou pegar aí a cor rosa. Em relação a 45, essa raiz quadrada de 5 aqui é um cateto e eu tenho que saber se é oposto ou é adjacente. Isso aqui é cateto oposto. Esse C é cateto também e ele é o cateto adjacente. Então eu tenho que voltar lá no começo e entender o que relaciona cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente. Então eu vou chegar aqui e escrever. Como o ângulo que eu estou usando é 45, vou escrever então tangente do 45 graus. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Onde que eu acho a tangente de 45? Lá na tabela. Então, de novo, eu quero achar a tangente do 45. Eu pego a linha da tangente, a coluna do 45. Tá aqui, é 1. Logo, a tangente do 45 é 1. 1 igual. Cateto oposto ao 45 é essa raiz quadrada de 5. Cateto adjacente ao 45 é o C, que está dividindo, eu passo multiplicando, C vezes 1 igual a raiz quadrada de 5, e C vezes 1 é o próprio C, né? Logo, C é igual a raiz quadrada de 5. É interessante a gente observar que esse triângulo retângulo com ângulo de 45 graus é isósceles. Tá? Os dois catetos vão ter medidas iguais. Se esse cateto é raiz de 5, o outro cateto também. E aí a gente tem só mais um exemplo para fechar isso. Calcular a área do triângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual que é essa medida e calcular qual que é aquela. Tá? Eu vou chamar essa medida aqui de A e a outra medida de B. Por quê? Porque a área do triângulo a gente costuma encontrar pela fórmula base vezes altura dividido por 2, sabendo que base e altura são perpendiculares. Como os catetos no triângulo retângulo são perpendiculares, eu posso dizer que esse A é a base e que esse B é a altura. Ou o contrário também, que esse B é a base e que aquele A é a altura. Tanto faz. Bom, para eu calcular o A, eu vou fazer em cores diferentes isso. Eu tenho que entender, em relação ao 60, ele é um cateto adjacente, e esse 10 aqui é a hipotenusa. O que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? A gente volta lá no começo. Cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Então vamos. Cosseno, o ângulo que eu estou trabalhando ali é 60 graus. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno 60 graus, onde é que a gente acha? Cosseno 60 a gente vai ter que buscar lá na tabela. Cosseno 60 graus. Está aqui, é 1/2. Então, cosseno 60 graus é 1/2 igual. Cateto adjacente ao 60 é o A. E a hipotenusa é o 10. Se 10 dividindo, eu passo multiplicando. 10 meios é igual a A. Portanto, esse A é igual a 5. Agora eu vou calcular aquele Bzinho. Aquele Bzinho ali eu vou calcular em vermelho. Em relação ao 60, ele é um cateto oposto.
E esse 10 vai continuar sendo hipotenusa, porque hipotenusa é sempre hipotenusa. Então tem que lembrar o que relaciona cateto oposto e hipotenusa, seno. Tá? Então, seno 60 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno 60, aí a gente busca lá na tabela. Seno 60 graus, epa, apagou um pouquinho, mas é o nosso grandioso raiz 3 sobre 2, tá? Então, seno 60 graus, raiz quadrada 3 sobre 2, igual. Cateto oposto ao 60 é o B, e a hipotenusa no triângulo é o 10. Tá dividindo, eu vou passar multiplicando. 10 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 igual a B. E aqui eu posso dividir o 10 pelo 2. Logo, esse B é 5 raiz quadrada de 3. Então, ali a partir da hipotenusa somente, sabendo aquele ângulo, a gente pode calcular os lados A e B. Eu vou conseguir a área do triângulo agora? Sim. A área, então, ó, base vezes a altura dividido por 2. Eu vou chamar a base de 5 e a altura de 5 raiz quadrada de 3. Por quê? Porque o lado 5 e o lado 5 raiz quadrada de 3 são perpendiculares, dividido por 2. Portanto, a área desse triângulo, 5 vezes 5 é 25 raiz quadrada de 3 sobre 2. Junto com essa aula, vocês estão recebendo uma lista de exercícios. É claro, eles são um pouco mais complicados que isso, mas eu vou resolver todos eles para vocês, tá? E para a gente conseguir se aperfeiçoar nessa questão de triângulo e retângulo. Mas assim, o nosso principal foco agora não é o triângulo retângulo. A gente está falando aí do teorema de Pitágoras, de seno, cosseno, tangente no triângulo. Só para relembrar, mas a gente vai pegar esses conceitos e extrapolar eles para a circunferência trigonométrica, que é o nosso principal tópico, tá?